Neste vídeo vamos falar de imaturidade. Vamos desconstruir o conceito e ver em que é que isto afeta as pessoas, os contextos e porque é que as pessoas reclamam tanto da imaturidade, não é? Por isso, a imaturidade é uma prioridade do eu, não é? Por isso, a pessoa pensa mais nela do que nos outros, não é? É um conceito do egocentrismo. Roda tudo à nossa volta, tem que ser feito tudo à nossa maneira. São geralmente pessoas que não lidam bem com a frustração, por isso tiveram muito poucas regras, os limites eram sempre muito alargados, ou tinham limites, mas não tinham consequências, não é? Não assumem, as pessoas imaturas não assumem as responsabilidades, por isso a culpa de tudo o que fazem é dos outros, mesmo o que é feito por elas. Se elas fazem, elas culpam os outros porque lhes permitiram fazer. Não é? A responsabilização nunca está na imaturidade. Não é? Geralmente as pessoas que são imaturas não percebem o valor do sacrifício. Falar de sacrifício com estas pessoas, elas sabem o que é a palavra, sabem escrever a palavra, soltar a palavra, até sabem o que é o conceito, mas não conseguem praticar. São pessoas que desistem, pessoas que não insistem. São pessoas que, geralmente, são pessoas que nunca conseguem levar tarefas até ao fim. Ou, quando as levam, são muito poucas. Não é? Por isso, não são pessoas polivalentes. Gostam muito de estar na sua zona de conforto, e a sua zona de conforto quase nunca tem sacrifício. Sacrifício é para os outros. E geralmente quando as coisas são difíceis é porque são mais fáceis para os outros do que para elas, não é? Ora, aí está. O tal culpar também, mesmo na parte do sacrifício, não é? Não assumem compromissos, não é? Porque para eles ou elas assumirem compromissos é ficarem presos, terem menos liberdade, não é? Temos que ter atenção de que imaturidade é o contrário de maturidade, não é? Ora, quando é que nós sabemos que uma pessoa ganha maturidade? É quando a pessoa passa-se a preocupar com os outros e não só com o eu, não é? Por isso preocupa-se com os outros e não só com ele. Nós, isto não tem idade, não é? Vemos crianças que já são muito maduras, por isso há crianças neste momento quase que cuidam de pais ou de irmãos mais velhos, não é? Por isso, a maturidade pode-se ganhar muito cedo, não é? Conforme os contextos onde as pessoas estejam e os graus de exigência dos conceitos. Tanto a maturidade pode começar muito cedo, como a imaturidade vai até muito tarde. Não é? Há pessoas que morrem já com a idade de serem séniores, né? Já de velhos ou velhas, e que passaram a vida toda a serem pessoas imaturas. Os contextos também protegem a imaturidade, não é? Por isso, o vídeo de hoje é para nós desconstruirmos aqui para ver onde é que a maturidade persiste, porque é que persiste e quem é que está a permitir que ela persista, não é? Por isso, maturidade, a pessoa fica menos egoísta. Por isso, e as pessoas imaturas são egoístas por princípio, não é? O desenvolvimento humano tem estágios. A sociedade, quanto mais vai evoluindo, vai baralhando estes estágios. Por isso, as pessoas antes há 40, 50 anos, desenvolviam de determinada maneira em determinadas idades. E com a evolução, por isso, com a vida mais facilitada, com mais recursos, com mais facilidade de comunicação, de informação, até sabemos o que é a informação dos outros para nós fazermos comparativos, vai desfazendo estes estágios de desenvolvimento. Por isso, hoje reconhecemos que nos nossos jovens adolescentes e pré-adultos, eles já são mais imaturos, por isso menos maduros do que nós com a idade deles, não é? Porquê? Porque têm a vida mais facilitada, porque têm pais que lutaram para que eles tivessem vidas melhores, tivessem decisões mais fáceis. Ora, o que é que são decisões mais fáceis? Não irem pelas decisões difíceis, não persistirem na dificuldade, não fazerem sacrifícios. Por isso, aqui muitas vezes são os pais e a mãe principalmente, porque a educação está muito à base da permanência da mãe, não é? Tem mais tempo com os filhos, não é? E isto leva a que a imaturidade esteja a ser promovida como uma subproteção. Por isso, protege-se ele ou ela, filho ou filha, de maneira a eles não terem as mesmas dificuldades que os pais tiverem, não terem que cometer os mesmos erros. Por isso,
na prática estamos a retirar ferramentas a estas pessoas. Por isso, se lhe retiramos ferramentas, elas não ficam maduras, continuam imaturas, não é? Hoje até mesmo nós vemos os meus colegas, por exemplo, da psicologia escolar, que fazem os testes de despistagens ou de opções de carreiras, o que é que... A afirmação que os meus colegas recebem mais é eu não sei o que quero. Né? Ora, este eu não sei o que quero, se fosse ouvido há 20 ou 30 anos, por isso na nossa geração, nós mais novos, era porque nós não sabíamos quanto difícil iria ser o percurso, não é? Não sei se quer ser engenheiro, médico, advogado, contabilista. Nós decidimos o quanto difícil ia ser. Hoje em dia, este eu não sei o que quer ser, a razão não é a mesma, é porque podem ser muitas coisas, não é? Por isso, quando se abre o leque da escolha, há mais indecisão. Eles hoje em dia podem ser tudo, inclusive é o que não podem ser. As redes sociais vieram dar mundos paralelos que na prática não existem, não é? Os youtubers, os influencers, os pobres que são ricos, qualquer pobre nas redes sociais mostra sinais de riqueza, não é? E isto vai deturpando a realidade das pessoas que lhes promove mais a imaturidade. Por isso, eles ou elas não entram em contacto com a realidade, não é? Nada disto tem a ver com o desenvolvimento da pessoa como sendo boa ou má pessoa, não é? Há imaturos maus, geralmente são agressores, e há pessoas imaturas boas, não é? Geralmente são pessoas que concordam com tudo. Só querem, mas é pertencer a grupos, só querem que gostem delas, não é? Geralmente são pessoas que são imaturas, mas com baixa autoestima. As pessoas imaturas com autoestima geralmente são agressores, dominam, não é? Porque o podem fazer, os contextos permitem e as pessoas à sua volta também permitem. Isto tudo, não é? Por isso, a imaturidade é a pessoa não querer perder a liberdade. Por isso, geralmente, faz as coisas mais fáceis, faz por fazer, fazer bem ou fazer mal é indiferente, porque não tem medo das consequências, nunca aprendeu as consequências, não é? Consequências negativas, não é? Ou se teve consequências negativas, não ligou, não é? Passou à frente. Geralmente são pessoas que evitam ou fogem de problemas. São pessoas que geralmente, se têm um problema, preferem mudar de sítio a resolver o problema, não é? Por isso são pessoas que geralmente mudam muito de empregos, são pessoas que mudam muito de países, por exemplo, emigram com facilidade. Fugir ou evitar problemas é mais fácil para estas pessoas do que enfrentar e arranjar soluções que geralmente são difíceis para resolver os problemas, não é? São pessoas que decidem por impulsividade, decidem sem pensar, não é? Ora, aí está, porque as consequências geralmente são não são tão negativas, não é? E fogem, evitam as responsabilidades. Nunca têm responsabilidade nenhuma, a culpa é sempre dos outros, não é? Eu vou aqui tentar agora decompor isto por vários fatores que são importantes, porque aqui em psicologia clínica, quando nós temos as pessoas que nos chegam com esta problemática, ou as pessoas que são imaturas e que procuram ajuda, porque já viram que estão desajustadas da idade e do contexto onde estão, não é? Por isso, eu tenho aqui pessoas que mudam muitas vezes de emprego e procuram a ajuda de psicologia clínica para eles veem que não estão a decidir bem, que não estão a persistir, que não conseguem fazer o mesmo que as outras pessoas em termos de perseguir objetivos. Então, como veem que lhes falta maturidade, procuram ajuda. Muito poucas pessoas que têm imaturidade e procuram ajuda. Quem vem aqui calhar à psicologia clínica são as pessoas que, como consequência de lidarem com pessoas imaturas, não é? Filhos imaturos, parceiros ou parceiras imaturas e ou pais ou familiares ou amigos imaturos, que lhes criem problemas, não é? Geralmente quem vem cá são as pessoas que têm a consequência da imaturidade nas outras pessoas. Por isso vou-te compor aqui vários fatores que influenciam, não é? Por isso, a idade. Quanto mais velha a pessoa for, por isso quanto mais anos tiver, mais se nota a imaturidade na pessoa, não é? Obviamente nós numa criança não vemos nem a imaturidade, já podemos ver a maturidade, não é? Numa criança, mas não conseguimos ver a imaturidade. No adolescente não vemos a imaturidade porque eles são muitos e comportam-se quase todos mimificando, por isso são todos iguais, fazem tudo a mesma coisa, dizem todos a mesma coisa, por isso confunde-se ali a imaturidade, mas também obviamente denotamos a maturidade, por isso a diferenciação dos que são mais maduros do que os outros. Depois há os pré-adultos, aqui já se começa a notar um bocadinho de imaturidade por causa das decisões que eles tomam, muitas facilitadas pelos pais.
Em Portugal existem à volta de 350 mil, não é 35, é 35 mil jovens que não estudam nem trabalham. Por isso, temos aqui pais e avós, não é? Uma rede familiar que está a suportar a imaturidade desta geração. Uma das situações que antigamente existia para, por exemplo, no género masculino, detectar a imaturidade e fazer a pessoa ficar mais madura era, por exemplo, o serviço militar obrigatório. Todos iam, não é? E por isso, ali havia um nivelamento. Ficavam todos iguais. E nunca ficavam todos iguais pela imaturidade. Ficaram todos iguais pela maturidade. Aprendiam, cresciam. Aqui agora, como não há serviço militar obrigatório, não há nenhum período de normalização da sociedade para estes jovens. Por isso eles fazem o que querem, não é? É conforme quanto dinheiro têm as famílias. Se eles puderem estar 1, 2, 3, 4, 5 anos sem fazer nada, ou a fingir que fazem alguma coisa, que geralmente são nestes empregos da treta, não é? Os youtubers, que vamos ver se dá dinheiro, vender roupinhas aqui, fazer pulseiras ali, bares ou discotecas, modelos. Para enganar os pais, há aqui uma panóplia muito grande de situações que os pais aceitam que estes filhos e filhas façam, sabendo que os pais deles jamais os deixavam tomar essas decisões. Por isso, temos aqui pais muito mais permissivos e que estão a subproteger a imaturidade. Por isso, no fator idade, quanto mais idade, mais nós vemos a imaturidade, não é? As condições, obviamente, de subproteção destas pessoas, não é? Geralmente há uma pouca dificuldade para decidir, por isso os pais já não deixam os filhos cometer erros, vão prevenindo os erros para eles não acontecerem, não é? Poucas consequências, mesmo os castigos hoje em dia que existem são castigos da treta, não é? Isto hoje em dia passa um bocado por tirar, não lhes dá dinheiro, não lhes dá tanto dinheiro, não é? Porque depois, obviamente, os pais sentem-se culpados por serem muito autoritários, porque eles não querem ser como os pais foram, então são mais permissivos que os filhos, não é? Por isso dão menos dinheiro, tiram os telemóveis, ou os tablets, ou os carros, ou as motas, isso conforme o contexto familiar e o poder que as pessoas têm. Por isso, a imaturidade existe em qualquer contexto. O problema todo é que contextos mais difíceis vão levando as pessoas a confrontarem-se com as decisões difíceis e por isso ficam mais maduros. Filhos de papás, por isso, olha, se quiserem vão lá ver o meu vídeo no YouTube sobre filhos de papás, não é? Obviamente isto podem ser imaturos até aos 30, 35 anos, porque os papás e as mamães estão aqui a fazer um suporte, a fazer o que os pais deles jamais lhes fariam com eles, não é? Estão a permitir aos filhos fazerem, não é? Mais decisões ou nenhuma decisão é o deixar andar. Não é? Por isso isto é mau. Filhos que mudam de universidades porque não se socializam, filhos que mudam de cursos porque não gostaram, filhos que põem-se em negócios em que os pais ficam fiadores, aquele depois dá buraco, é os pais que têm que pagar tudo, não é? E isto é nisto que nós andamos. A imaturidade é aqui que nós que vemos, nas consequências. Não é? Por isso, quando chegam aqui à consulta na psicologia clínica e eu pergunto quais são os grandes problemas, e identificamos o problema A, B e C, vamos vendo que todos eles foram devido a permissividades, a poucas regras, a não deixar, a não testar, e depois as consequências são sempre más. São os problemas que nós depois vemos que temos que os resolver, não é? Por isso, as condições em si que nós permitimos para a imaturidade cada vez são maiores, não é? Há uma diferenciação de género, obviamente há mais imaturidade masculina do que feminina, não é? Em dimensão. É facilmente explicado pela sociedade machista que ainda somos, não é? Ainda é permitido aos homens o que não é permitido às mulheres. Isto vemos pelas regras básicas de irmãos, meninos ou meninas. Eles podem chegar às horas que quiserem, elas têm horas para fazer. Elas têm que ajudar a mãe e o menino pode não ajudar. Há uma diferenciação nos géneros. Por isso, aqui está o machismo a ser perpetuado pelas mães. São as mães que perpetuam machismos hoje em dia. Não consciente, mas por esta diferenciação. A menina pode chegar grávida, o menino não. Por isso, o menino pode ser pai, mas ele é pai. Quem fica grávida ou tem menina é quem ele engravidou, não é ele. Não é? Até existe aqui uma desresponsabilização de ser pai, não é? E isto é permitido.
não é? Pelos pais hoje em dia. Basta parecer problemática para ver como é que se resolve. Porque hoje em dia, imaturidade é não saber decidir. Imaturidade é não procurar ajuda. Imaturidade é não ver comparativos, não é? Nós vemos hoje em dia, por exemplo, numa simples dieta, em que as pessoas têm que fazer determinadas coisas, por isso têm que persistir no objetivo durante X tempo. A maior parte das pessoas não o consegue fazer. Isto revela imaturidade também. A falta de persistência no objetivo. Ou, quando o objetivo é difícil, muda-se o objetivo para o mais fácil. Não é? Os caminhos são sempre os mais fáceis. E os pais estão a permitir que os jovens fiquem mais imaturos. Até passando porque hoje em dia os papás, ora ali está outra vez as mamães, não é? Já acham normal filhos e filhas de 35 e 40 anos estarem a viver com eles dentro de casa, não é? Dizem logo, não, família é isto, não é? Porque os pais, como não querem ficar sem filhos, não é? Permitem que eles estejam mais tempo dentro de casas. Por isso, os filhos neste momento, com qualquer emprego da treta, ganham mais do que os pais. Porque os pais ganham mais, mas têm as despesas, não é? E os filhos e filhas estão dentro de casas, não pagando nada, não é? Ora, isto é uma grande problemática, não é? Porque depois, daqui a nada, estes adultos estão dentro da casa dos pais e querem as regras deles. E quantos casos me chegam aqui que temos adultos dentro de casa de pais e os filhos é que mandam nos pais, não são os pais que mandam nos filhos. Casais, pais, maridos e mulheres, que não fazem sexo, deixam de fazer sexo porque os filhos adultos estão em casa e as mães não se sentem confortável de estar a fazer sexo quando os filhos estão em casa. Ora, tem este condicionamento. Quando os filhos ou as filhas trazem os namorados ou as namoradas para dentro de casa para fazer sexo, isto está tudo invertido, está tudo desvirtuado. Isto é uma imaturidade que está a ser protegida e perpetuada. Também pelo contexto familiar, não é? Os jovens não saem de casa agora porque eles não querem decisões difíceis. Não querem fazer sacrifícios de ganhar 800 e pagar 800 euros de despesas. Não, eles querem ganhar 800 e poderem gastar 800. Qual é a fórmula mágica? E estar em casa dos papás que não pagam nada. Decisões fáceis que geram consequências negativas. Ora, aí está a imaturidade. Depois só saem de casa para casar, não é? Casam com esta ou com aquela, aí sim, já vão fazer algum tipo de sacrifício, mas porque têm benefícios. No mínimo estarem sozinhos e poderem fazer sexo. Seja ele ou ela, não é? Quando saem de casa é para estarem em casal, não é? Quando eles veem benefícios, vão, mas quando veem sacrifícios, voltam, não é? Quantos não são os que saem para ir viver e depois não dá, vêm para casa, ou elas que saem para ir viver e depois voltam para casa, inclusive com os filhos. Que depois, em casa dos papás, as mães, os avós que tomem conta deles, porque elas querem ser solteiras, porque elas não querem cada vez mais ou há um adiar da gravidez ou há um antecipar da gravidez. E quando há este antecipar da gravidez, muitas vezes deixam de ser filhos, passam a ser irmãos, porque quem trata deles é a avó ou o avô, não é? Que os vai buscar à escola, que fica com eles às sextas e sábados para elas irem com as amigas e com os amigos, não é? E a mesma coisa eles, não é? Eles ficam em casa, não fazem nenhum, não é? A mãe muitas vezes está a dizer ao marido para ir levar o lixo à rua e o marido que também não faz, diz ao filho, o filho também não faz e é ela que acaba a fazer. Por isso vem desaguar às consultas a dizer: Sr. doutor, eu faço tudo, está tudo nas minhas costas. São regras erradas. Não há igualdade e não há reciprocidade. Não é? Por isso, hoje em dia, isto de exigirmos direitos iguais é só das redes sociais e para fora. Porque direitos iguais já não há dentro das famílias, dentro das casas. As simples regras. Não é? As tarefas não são divididas. Não é feita a mesma responsabilização. Não é? Por isso, no género existe esta diferenciação. No casamento, obviamente, não é? Estas pessoas imaturas escolhem ou mães ou pais, não é? Eles querem pessoas que decidam por elas, pessoas que substituam quem lhes dava benefícios, não é? Estar casado com uma imatura ou um imaturo, isto é um pesadelo, não é? É uma construção a um. São dois, mas é uma construção a um, não é? Ora, porquê é que as pessoas casam com pessoas imaturas? Porque estas pessoas são encantadoras, geralmente, têm bom humor, socializam bem. Obviamente, eles nunca fizeram nada na vida, treinaram-se a andar a falar com pessoas, não é? Nos bares, nos amigos. Estas pessoas imaturas geralmente têm matilhas de amigos, não é? Eles casam e continuam com os amigos, não é? E muitas vezes ou integram a esposa ou o marido nos grupos de amigos, mas continuam com o poder porque o grupo de amigos é dele, ou então até exclui, não é? Eu vou para os meus amigos, não é? Eu vou andar de bicicleta, eu vou andar de moto, eu vou andar de carro, seja o que for, não é? Estar com pessoas imaturas é um pesadelo. Não é? As pessoas é que têm... Mas são escolhas das pessoas, não é? Por isso as pessoas têm que ver quem é que escolhem. Isto eu já vou falar como é que nós detectamos a imaturidade, não é? Por isso no casamento é um bocado isto. Pessoas imaturas geralmente emparelham com pessoas com dinheiro. Pessoas com dinheiro ou pessoas que
trabalhem para ganhar dinheiro. Estar com uma pessoa imatura, a pessoa que não é imatura é a que trabalha mais, é a que faz mais, é a que ganha mais dinheiro, é a que constrói. Eu costumo dizer muito aqui em psicologia clínica, onde temos relações com 10, 15, 20 anos e o problema é a imaturidade dele ou dela, não é? Porque isto há de tudo, não é? Desde esposas que dizem que os maridos trabalham e gastam tudo nos casinos, esposas que dizem que só veem os maridos quando eles as vêm engravidar, porque de resto eles passam o tempo todo com o grupo de amigos, não é? Pessoas que têm profissões que têm muito tempo livre, não é? Geralmente aqui a parte dos comerciais, dos vendedores, ora, aí está que é preciso a parte comercial de falar bem, estas pessoas imaturas têm muito esta parte da socialização, mas depois não querem estar a trabalhar das 8 às 8 da noite, não é? Não querem ter turnos, não querem, geralmente faltam muito, não querem ser penalizados, por isso têm geralmente profissões que são mais facilitadas nisto, não é? Os comerciais, a maior parte dos artistas, não é? Pintores, músicos, cantores, não é? São pessoas imaturas. A maior parte não consegue viver à custa daquilo. Ou tem uma outra profissão, ou tem que deixar o seu gosto, o que gosta de fazer para ir trabalhar e continuar a pintar, ou a cantar, ou a tocar nos tempos livres. Ninguém consegue, hoje em dia, à exceção de raros casos, viver da música, não é? Por isso, com quem é que estas pessoas se emparelham? Com pessoas que têm dinheiro, não é? Ou profissões que os sustentam. Eu tenho casos aqui de pintores, por exemplo, não é? Que vendem um quadro de uma vez por ano, não é? Isto para eles é a profissão deles, não é? Um quadro que venda por 40 ou 50 mil euros é o rendimento desta pessoa. E atenção, para se vender um quadro por 20 ou 30 ou 40 mil euros tem que ser uma pessoa com talento. Por isso, vendo um quadro por ano, o que é que a pessoa faz 365 dias, que tem nas horas todas? Nada. Ocupa-se, não é? Mas está emparelhado com alguém que tem um rendimento que todos os meses tem que suportar as despesas básicas, não é? Isto são relações muito más. Eu acompanhei aqui um caso, por exemplo, de uma senhora que é casada com um ator. Isto é um pesadelo, não é? Para já, porque um ator ainda é pior, porque ele é um imaturo, mas é um influenciador. Ele domina, não é? Ele consegue ser ator até dentro da família. Aquela pessoa, se tiver com 10 pessoas diferentes, faz 10 personagens, não é? Aquela pessoa não tem um rendimento fixo, mas passa a vida a endividar a esposa, não é? Que passa uma vida a trabalhar para pagar as dívidas dele. A moto, o carro, o espetáculo de XPTO, que agora é que vai dar sucesso. A imaturidade leva a estas consequências que são horríveis, não é? Só quem as vive é que sabe o que é que isto é, não é? Por isso, no casamento, isto aqui, quem está casado com imaturos ou imaturas é um pesadelo, não é? Os filhos, se tiverem filhos e forem do mesmo género da pessoa imatura, geralmente copiam, porque são, obviamente, as decisões fáceis, não é? Um homem imaturo que seja pai de um menino, o menino vai querer ser igual ao pai, não é? Porque, obviamente, o menino olha para o pai, é mais fácil ser o pai do que a mãe. O pai não faz nada e a mãe farta-se de trabalhar. Quando é ao contrário, um imaturo que tem uma filha, ele é ao contrário, exige mais da filha do que até exige dele, não é? Ou vice-versa, não é? Quando uma imatura tem um filho, exige dele, quando tem uma filha, ela copia. Porque a imaturidade há em ambos os sexos. Mas, hoje em dia, a educação é por modelagem. As crianças olham para os pais e veem, e copiam, não é? Por isso, nos filhos também têm estes problemas, não é? No trabalho, obviamente, são pessoas que escolheram cursos mais fáceis, situações que ficam encantadas que isto vai dar dinheiro, os youtubers, os influencers, os pintores, os cantores, tudo o que não exija horas de estudo, estar num curso durante 4 ou 5 anos. É raro encontrar pessoas imaturas, por exemplo, em ciências, em engenharias, em medicina, porque é preciso um sacrifício. Ora, como é preciso um sacrifício, a pessoa vai amadurecendo, não é? Obviamente há médicos e engenheiros imaturos, mas é uma pequena percentagem. Agora, vão lá ver, por exemplo, nos professores, é uma grande maioria que são pessoas imaturas. Por exemplo, em direito são pessoas imaturas. Quando eu digo pessoas imaturas, a maioria destas pessoas tem vestígios de imaturidade, não é? Porque escolheram o mais fácil, em termos até mesmo de carreira escolar, não é? Isto para falar quem vai para a universidade, porque a maior parte dos imaturos prefere trabalhar do que ir para a universidade. Porquê? É uma decisão mais fácil, começa a ganhar dinheiro mais depressa e ainda está em casa dos papás que não paga nenhum. Pronto.
Ora, aí está. E os papás só veem que é um problema quando eles começarem a estar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos cá em casa e eles mandarem. Onde é que está o meu almoço, o meu sapato, a minha camisa não está passada? Na prática, isto aqui, no dia-a-dia, é horrível. É um pesadelo, não é? Temos que também ver aqui que na prática, na personalidade, são pessoas que são muito sociáveis, elas pessoas falam, até estarem habituados a determinadas pessoas, não é? Mas, por exemplo, nas relações amorosas, são pessoas que gerem muito os silêncios. Não discutem, não é? Porque eles sabem que se discutir vão ouvir ele ou ela, és imaturo. Então calam-se, não é? Gerem muito bem os silêncios para não discutir, porque eles aceitam tudo. As pessoas imaturas, se tiver, eles não querem mais. Eles não querem, mas é perder o que têm, não é? O mais está a ser feito pelo parceiro ou parceira que está a construir, não é? Geralmente, quando vão a um banco, por exemplo, olha, aqui um caso concreto desta pessoa que estávamos a falar, que eu estava a falar porque eu acompanho. Uma pessoa que tem uma profissão, que trabalha no Estado e é casada com um ator. Quando compraram a casa, foram os dois ao banco e aquela pessoa, aquele homem, diz: não, eu comprei uma casa. Não! Aquela pessoa não comprou casa nenhuma, porque o banco, quando foi analisar o crédito, analisou os rendimentos fixos e a estabilidade da mulher, que era uma funcionária pública, e não dele, porque ele não tinha rendimentos nenhuns, nem perspectivas de os ter. Compraram os dois, mas na prática estas pessoas não constroem nada. Andam sempre às costas, às cavalitas de outras pessoas. Eles delas ou elas deles. Atenção, não é? Mas não há igualdade, não há reciprocidade, não é? Ora, estas pessoas nas relações viram o quê? Especialistas em chantagem, não é? Vitimizam-se muito, são sempre coitadinhos e conseguem sempre pôr a culpa para os outros. Há pessoas, obviamente, que continuam nestas relações porque eu tenho aqui casos de pessoas que me chegam e dizem ao Sr. Doutor, eu não me divorcio porque eu tenho medo que ele ou ela se matem, não é? Por isso, até esta chantagem chega ao ponto de que conseguem convencer os parceiros e as parceiras que sem ti, então eu não preciso de viver, não é? Porquê? Porque vão ter que te sacrificar, não é? Já não andam às cavalitas da outra pessoa, não é? Isto são situações que, se vocês tiverem imaturidade no vosso contexto, seja ele de filhos, de parceiros ou parceiras, ou pais, procurem ajuda, porque isto dá pesadelos em termos de vidas no dia-a-dia, não é? Pessoas imaturas não compreendem a igualdade. Eles são diferentes. Eles acham-se diferentes dos outros. Por isso, egoísmo, egocentro, quando me dizem eu aspiro, tu limpas o pó, eles não percebem. Não, limpa e aspira o pó, porque eu não faço nada, não é? Não há reciprocidade. Por isso, como é que nós detectamos então as pessoas imaturas? Ora, aí está, não é? Com estas pessoas temos que ser sempre recíprocas, não é? Eu beijo, tu beijas, eu pago, tu pagas, eu faço, tu faço, o objetivo é este, é dividir por dois, eu faço esta tarefa, tu fazes esta. Tem que ser sempre reciprocidade, porque se falhamos aqui, acabou, não é? E aqui muitas vezes o amor, não é? Tapa os olhos de muitas mulheres e elas fazem tudo para não perder este amor. E eles não fazem nada, não é? Aqui o género feminino é muito culpado de o amor tolda-lhes a razão. Por isso, até admitem não haver reciprocidade. Eu faço por amor. Não é? Para detectar uma pessoa imatura, basta fazer a pergunta: diz-me qual foi a coisa mais difícil que tu tiveste de fazer na tua vida. E ouçam. Não é? Pessoas imaturas nunca fizeram nada difícil. O máximo que podem ouvir é eu comprei uma moto que me custou 10.500 euros e a moto... É neste sentido. Isto é muito acriançado. Estas pessoas nunca constroem negócios, nunca constroem empresas, nunca compram casas, nunca têm poupanças. A dificuldade para estas pessoas não existe. Obviamente, qual é a sorte do imaturo? É ser filho de papás ricos. Não é? Eles têm dinheiro não porque eles fizeram, porque os pais o construíram. Mas geralmente é aquele ditado que os pais constroem e os filhos destroem, não é? Isto também há muita imaturidade aí a desgraçar empresas, não é? Há chefes imaturos, patrões imaturos, não é? Autênticas crianças, que em vez de investir numa máquina que é preciso para rentabilizar a empresa, compram um Ferrari. Isto também é imaturidade. É conforme as escalas de dinheiro, não é? Por isso, aqui a única coisa que temos de fazer é nós ouvimos a palavra imaturidade, por exemplo, aqui em psicologia clínica, em muitos contextos. No escolar, que as crianças hoje em dia já não são o que eram, cada vez estão mais imaturas, cada vez são mais acriançadas, a idade já não corresponde àquilo que eles fazem, não é? Na socialização, não é? Cada vez mais os jovens têm dificuldade em relacionar-se com as pessoas imaturas, porque eles querem tudo para a hora, tudo para a maneira deles. Muitas vezes são os bullies. Quem faz o bullying são pessoas imaturas, eles ou elas, não é? Como têm inseguranças e medos, e para ganhar poder
fazem bullying nos outros, não é? Nas relações, não é? Isto na diferenciação do género, então, é um pão nosso cada dia, não é? E, obviamente, também temos que ver aqui que há nas relações o machismo, não é? A pessoa pode ser a imatura na relação, ser a pessoa que até ganha menos, pode ser a pessoa que tenha menos capacidades, mas pode ser a pessoa que manda, conforme quanto a outra pessoa ama, porque o amor é que faz este desequilíbrio. Há homens que estão com mulheres imaturas e elas é que mandam neles, e há mulheres que estão com homens imaturos e eles é que mandam nelas. As decisões, não é? São tomadas basicamente à base do que eles ou elas imaturos querem, não é? Porque senão fazem birras, ficam chateados, deixam de falar, pegam nas coisinhas, vão para a casa dos papás, põem-se nos álcools, nas drogas e coitadinho de mim, ou até me vou matar se tu me deixares, não é? Porque, obviamente, não há muitas vítimas, por isso estas pessoas andam à procura das pessoas que amam demasiado, que é para ver se tem aqui alguém em quem se encostar, obviamente. Eles ou elas. Né? No trabalho, então isto aqui, a imaturidade, vemos que são as pessoas que faltam mais, as pessoas que estão com mais tempo de emprego, são aquelas pessoas que não vestem as camisolas das equipas, nos trabalhos de equipas são aquelas que fazem menos, andam sempre também às cavalitas dos outros. A imaturidade vemos em todos os lados. Né? Temos que ter atenção de que a imaturidade não constrói nada, mas destrói tudo. Por isso, tenham atenção